Pregar o Evangelho da graça de Deus é a essência deste ministério. Veja o que diz 1 Coríntios 2:2. Eu decidi nada saber entre vós. Ou seja, Paulo diz, eu não quero fofoca, eu não quero disso que disse, eu prego a Jesus Cristo e este crucificado. É uma boa filosofia, é uma boa filosofia. Eu prego a Cristo crucificado. Então, imagine você, Jesus, o Salvador, o Messias, se ele tivesse vindo ao mundo nos nossos dias, imagine você, ele iria ver a razão pela qual ele, nos olhos da concepção hoje em dia, ele teria um motivo diferente de ter vindo. Então, ele veio para ser sacrifício pelo pecado, ele veio para morrer em nosso lugar. Eu creio e acredito que o mundo hoje pensa exatamente o contrário, como pensavam os fariseus lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, eles não conseguiram compreender o sacrifício de Jesus. Tanto isto é verdade, Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, eu vou procurar as outras ovelhas, que não são de Israel. Quem eram as outras ovelhas? Os gentios, porque eles mesmos até hoje estão aguardando o Messias. Ainda vivem contando os anos desde Abraão, estão no ano 5.700 e qualquer coisa. Então, por quê? Porque eles não compreenderam o sacrifício de Jesus. Naquele tempo, Jesus foi rejeitado, desprezado, humilhado, odiado e finalmente foi assassinado. Por que foi assassinado? Por que o mataram? Por que o crucificaram? Por quê? Porque ele não era para os fariseus suficientemente religioso. Você sabe como é que os fariseus viviam? Eram duros com as questões da lei, eram arraigados à lei, à condenação e à morte. Então Jesus não era suficientemente religioso. Jesus não foi o padrão religioso dos judeus. Ele não era o padrão religioso dos fariseus. Eles pensavam assim, ele não é bastante quanto ele diz que é. Ele não é tanto justo, suficientemente exigente, legalista, condenador, intolerante, julgador, discriminador e acusador, como eram os fariseus. Ele não era. Ele não era suficientemente o padrão religioso dominante daquele tempo. Então, se Jesus viesse hoje, nos dias de hoje, século 21, eles diriam, ou estão dizendo, não, ele não é, ele é santo demais, nós temos que ter liberdade, se eu quiser abortar, aborto, se eu quiser casar com outra pessoa do mesmo sexo, eu caso. Ele seria santo demais, ele seria demasiadamente justo, exigente, extremamente condenador, intolerante, julgador, discriminador. Olha, diriam isto aqui. É um escândalo dizer isso, não é? Mas é verdade. Isto começou aonde? Gálatas 5:11, olha lá. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, então eles começaram em Gálatas a acusar Paulo de que ele era um legalista, que ele não tinha poder, que ele era um indivíduo pequeno em relação às necessidades do povo e tal. Ele disse, olha, se eu continuasse pregando a circuncisão, ou seja, Moisés, sacrifícios, vigílias, batismos, estaria desfeito o escândalo da cruz. Não haveria razão para Jesus ter morrido. Então, amados, escândalo da cruz por quê? Você sabe que esta palavra escândalo vem de uma palavra grega skandalon. Skandalon quer dizer armadilha, aquilo que ofende, é pedra de tropeço e é insensatez. Quem é que pensa desta forma? Os da perdição. Os da perdição olham para a cruz, para a obra do Senhor Jesus
E dizem, isso é um escândalo. Por quê? Porque na obra da cruz se completou o pacto.